Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 2 de dezembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o engenheiro, empresário Roberto Luiz Barroso Filho e o colega jornalista Humberto Chalub, que é o diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília, como comentarista do programa de hoje. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, gasolina no Brasil tem até 24% de sobrepreço. O Estado de São Paulo. Governo condiciona a liberação de recursos à nova lei fiscal. A Tribuna. Teceu alerta para risco de caos viário na região. BocNews. São Paulo propõe reajuste de 11,75% no piso salarial do Estado. Santa Portal. Santa Cecília TV e Lancinete em parceria inédita para transmissão online. G1 Santos e região. Polícia apreende quase 200 quilos de maconha em Santos. E no portal da UOL, CAD nega perdão e diz que haverá punição severa se cartel for aprovado. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater construção civil em Santos, setor que gera muito emprego e que depois de um período de grande aquecimento na cidade, ao que tudo indica, parece que volta à normalidade o setor de construção. Vamos debater também a lei de uso e ocupação do solo e, sobretudo, as novas regras, e vamos saber o que é que o empresariado anda pensando dessa nova legislação, essas novas regras que serão fixadas em breve. Especialmente a questão do estímulo para a construção populares, já que há um déficit habitacional na nossa região metropolitana, um déficit que eu diria escandaloso, da ordem de 100 mil moradias nas 9 cidades da região que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Mas o debate em torno de todos esses temas importantes para Santos, para a região, vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta terça é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera apenas com uma embarcação e com 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Twitter, Facebook ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o empresário Roberto Luiz Barroso Filho. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Elétrica Sanches, tudo o que você imagina em elétrica e iluminação. Mais de 20 anos no mercado. Agora você faz suas compras pelo site ou telefone e recebe seu pedido na sua casa ou na sua empresa. Sempre o melhor atendimento. Conheça o showroom incrível da Sanches Light Store. Elaboração e realização de projetos em iluminação para construtoras, arquitetos, comércio, indústria e residências. Elétrica Sanches. Sanches Light Store. Tenha sempre essa ideia na cabeça. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 2 de dezembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o engenheiro civil, empresário Roberto Luiz Barroso Filho e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. E o tema hoje, evidentemente, é construção civil. E nesse sentido, engenheiro Barroso, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando ao senhor qual é a sua expectativa, em relação como empresário do setor, com relação à nova lei de uso e ocupação do solo que está sendo debatida em toda a cidade, pela Prefeitura, que vai convocar audiências públicas antes de mandar o projeto à Câmara Municipal de Santos. Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Chalub. Muito obrigado pelo convite. A expectativa nossa do setor é que de pequenos ajustes. Como a gente já havia falando anteriormente, o próprio Papa, no final da gestão, já fez uma série de ajustes no plano. Ele restringiu a altura e o potencial construtivo, principalmente em ruas com menos de 15 metros. Ele já incrementou, inseriu o prédio verde. Então, alguns benefícios seriam conseguidos se fossem implementadas algumas ações que preservassem o ambiente, como válvula de descarga sem ser aquelas hidras, como X% de área verde, como a parte de vidro, de iluminação, maior conforto térmico e uma série de outras ações, uso da água de chuva, uma série de outras ações que com até isso... em tempos de crise hídrica é ótimo, né? Com certeza, eu acho que isso aí, a minha empresa já adota isso há muitos anos, eu acho que isso é uma responsabilidade do próprio empresariado e tal, mas isso acabou sendo que praticamente obrigado a ser feito para um potencial construtivo um pouquinho maior. Você consegue amenizar a perda em 5%, que a perda não foi pequena, foi grande. Em alguns casos chegou a 20% em ruas com menos de 15 metros. Então, agora parece que está sendo estudado, né? O Nelson, na Secretaria de Planejamento e o prefeito, uma nova alteração, né, nesse potencial construtivo. O que eu estou sentindo que depois de uma série de tratativas, parece que vai passar para 10 vezes a área do terreno. Vou tentar explicar o que talvez aconteça. Então, um terreno, por exemplo, de 1.000 metros quadrados. Você vai poder construir 10.000 metros quadrados de obra no total. Então, inclui os corredores, as sacadas e o próprio apartamento, o térreo, o subsolo e tal. O que nós estamos tentando é que o subsolo que fique do térreo para baixo, que não seja incluído nesse cálculo, senão a perda ia ser maior ainda. Nós já tivemos uma perda há 2 anos atrás, e uma perda maior ainda, ficaria muito difícil viabilizar a construção em Santos, né? Então, essa é a tendência, 10 vezes a área do terreno, não ia mexer no gabarito, em princípio, e está se estudando um recuo... Gabarito, para explicação para os nossos telespectadores, é a altura dos prédios, né? Isso, não ia permitir, mas com essa limitação, os prédios, a não ser em terrenos muito largos, porque o maior problema não é a profundidade, é a largura do terreno por causa dos recuos. As pessoas antigamente falavam, agora pode construir quantos andares quiser. Não é assim. Por exemplo, num terreno, antigamente, que poderia construir 40 apartamentos num prédio de 10 andares, você pode construir, se tiver largura para isso, você pode construir 20 apartamentos em 20 andares, continuam os mesmos 40, só que você aumenta os andares com a mesma metragem, né? Ou você pode construir 40 andares, teoricamente, com um apartamento por andar com a mesma metragem. Mas para isso o terreno tem que ser absurdamente grande, que não tem quase em Santos mais terrenos. Sim. Então fica muito difícil você poder aumentar a altura dos prédios. Então, praticamente, já foi limitada as alturas pelo corte de potencial construtivo, já na gestão Papa. E agora, parece que vai limitar um pouco também em relação aos recuos. Então, na frente do prédio, aquele espaço que se deixa da rua até iniciar o prédio, então
talvez aí estudando para deixar 7 metros ou um pouco mais. Nas laterais também, em determinados locais, estão estudando e restringir um pouco mais, o que dificulta mais ainda a construção de um prédio normalmente. Né? É verdade. Agora, Chalub, bom dia, obrigado pela presença, Chalub. Bom dia, Roberto, bom dia, Chico. Acho que nesse plano, desse estudo, acho que uma das coisas que talvez vá se transformar numa discussão mais acalorada é a questão dos corredores que estão sendo previstos na cidade, que são os corredores de moradia integrados ao sistema de transporte. Então, por exemplo, a Francisco Glicério, onde vai passar o VLT, a Campos Melo deve passar o VLT, se criariam áreas para a construção de unidades habitacionais que dispensassem o uso de garagens, quer dizer, ou reduzisse ao mínimo o uso de garagem. Isso, de certa forma, é uma tentativa que se assemelha um pouco do que está se pensando em São Paulo, na capital, em decorrência da questão de que a cidade já descobriu que, na medida em que a gente adensa de novos prédios, e esses prédios possibilitam a construção de mais garagens, né? Nós temos prédios hoje com 4 garagens, com 3 garagens, com 2 no mínimo hoje. Praticamente todos os prédios que estão sendo construídos hoje têm 2 garagens. A gente vive numa cidade que é uma ilha, basicamente, né? Quer dizer, a grande parte da população está vivendo na parte aqui insular. E a gente está sentindo isso na prática, no dia a dia nosso, com a questão do trânsito, né? Agora, é uma tentativa que vai atender uma determinada demanda de público. Você acha que essa ideia de se criar unidades habitacionais nesses corredores, que vão isentar as garagens, vai realmente ter vai ser promissor em Santos? Porque é o que parece, Santos também se tornou assim uma região de média e alta renda. A gente nota pelas construções, pelo perfil da população que está se instalando aqui. Muita gente está vindo de São Paulo, do interior do estado, que se aposenta, vem com um nível de renda razoável, quer dizer, maior, e a gente está vendo que as periferias estão crescendo em torno da cidade. Qual é a sua opinião sobre isso, dessa ideia que está sendo colocada, assim, em princípio, para ser discutida, mas que, ao que parece, é uma intenção muito forte da administração municipal? Seria o caso da Francisco Glicério, onde vai passar o VLT, por exemplo? E na Campos Melo, né? Campos Melo. Então, eu tive com o prefeito há 2 semanas atrás, com o Paulinho, e conversei justamente sobre isso. Eu jamais tiraria as vagas de carro. Por quê? A população de baixa renda de Santos não mora relativamente próximo à praia. Então, eu acho que as pessoas que não têm condições, eles não estão morando em Santos, primeiro. E aqueles que têm condições de morar em Santos estão morando em áreas bem mais periféricas do que essa área onde vai passar o VLT. A ideia de se incentivar a construção próxima ao VLT, eu acho muito boa. A ideia é muito boa. Facilitaria muito, principalmente o trânsito na cidade. Agora, a ideia de limitar as garagens ou não permitir a construção de garagens, eu acho um absurdo. Eu acho que qualquer família com 4 pessoas que mora ali na Francisco Glicério, que é uma área relativamente nobre ainda em Santos. Uma área nobre, né? Uma área nobre. Eu acho que pelo menos um carro por família vai ter. Então, o que o prefeito conversou comigo, comentou que eles não estão fechados ainda, mas ele não ia proibir, mas não iria incentivar a construção de garagens. Mas isso ainda está em estudo. Eu acho que o bom senso vai imperar e pelo menos aí uma garagem, que eu acho pouco, dependendo, 2, 3 dormitórios, eu acho ainda pouco uma garagem, mas pelo menos uma garagem, eu acho que eles vão permitir e eu acho que tem que incentivar, senão vai ser um caos. Porque o santista tem um poder aquisitivo alto e quase toda a família tem pelo menos um carro. Veja, Barroso, nós temos dados da CET apontando que a relação é de 1,4 habitantes por veículo em Santos. É uma das maiores taxas, uma das maiores relações do Brasil e talvez do mundo. 1,4 habitantes e, segundo o próprio presidente da CET, essa relação está crescendo cada vez, o número de carros é cada vez maior, de veículos, e, portanto, nós vamos ter, logo, é provável que tenhamos 1 habitante por veículo. Uma coisa mais ou menos assim em Santos. Então tem que se pensar nisso também. E também, né, Chico, eu acho que assim, não adianta, muito se fala na questão de se abrir novas possibilidades, como a cobertura dos canais, é discutido. Mas eu penso da seguinte maneira, que vai ficar muito difícil, que na medida que você cada vez cria possibilidades facilitadoras
você tem a demanda ampliada. Sim, sem dúvida. Então, na medida em que se amplia a avenida, vai se ter, o caso, vou dar um caso muito simples, é o caso do sistema anti-imigrantes. Quando se projetou a segunda pista, se achava que ia ser uma solução para os problemas da região, porque a segunda pista, ampla lá, e hoje se vê que ela já está ficando já num processo de esgotamento. Em breve nós vamos precisar a terceira, a quarta. Claro. Talvez a cidade precisa pensar outras formas realmente de mas por outro poder lado, resolver algumas soluções. Mas por outro lado, Barroso, veja, o governo federal, desonera a indústria automobilística de uma série de tributos, quer dizer, estimulando a compra do carro, do transporte particular. Quer dizer, isso é contraditório em relação à política municipal de estimular o transporte público. Verdade. Então como é que se lida com isso, né, Barroso? É complicado. Outra coisa interessante que eu venho falando faz tempo, eu acho que deveria ser pensado em criar alguns benefícios e incentivo para a construção de estacionamentos na área de interesse da cidade. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, Epitácio Pessoa, ali, uma quadra da praia, sabe, tem uma concentrada ali, vai desde o Imbaré até lá para a ponta da praia, ali perto da ponta da praia. Então, criar, por exemplo, um estacionamento, ali um prédio de estacionamento, benefício fiscal, benefício em potencial construtivo para alguns prédios de estacionamento ou mesmo no subsolo. Sim. Então, criar algum incentivo. Por exemplo, hoje, numa rua com até 15 metros, entre muro e muro, calçada, rua, calçada, 15 metros. Hoje pode-se construir 5 vezes a área do terreno, hoje. Já só estou excluindo corredor, sacada. De repente, num prédio de estacionamento, de repente poderia ser aumentado para 7. Isentar, por exemplo, ISS durante 10 anos, IPTU, taxa de obra, respeitando sempre os recuos, porque o maior problema é o recuo. Você tem uma casa do lado, você vai construir um prédio que avance nessa casa, isso não é possível. Então, respeitando os recuos, podiam criar alguns incentivos para o estacionamento nas áreas importantes de interesse da cidade. Só para citar, o Gonzaga, cada vez mais prédios, menos estacionamentos. Daqui a pouco vai ser impossível parar o carro, por exemplo, no Gonzaga. Então, eu acho que alguma facilidade, algum incentivo para a construção de estacionamento, seja subterrâneo, pela iniciativa privada mesmo, ou em prédios de estacionamento, que é normal em alguns países do mundo, eu acho que poderia ser pensado e parece que já está na pauta para discussão nesse sentido. Epitácio Pessoa, você lembrou bem, Epitácio Pessoa é uma avenida dificílima de estacionar. A pessoa vai a algum lugar na Epitácio Pessoa, vai ter muita dificuldade para estacionar, sim. Se não tiver uma vaga no próprio prédio, vai ter dificuldade para estacionar. Né? Talvez seja impossível até conseguir uma vaga. Agora nós temos algumas áreas na cidade, que não é o caso do centro, que é uma tentativa, a gente já vê de décadas, essa recuperação do centro, e a gente vê que a coisa é difícil, né? Quem vai ao centro, tem algumas áreas que já foram recuperadas, mas já estão, outras que foram recuperadas já estão outra vez deterioradas. Quer dizer, a gente não nota que o centro realmente, talvez agora com a vinda da Petrobras, do Valongo, ou com as obras que foram feitas lá, com os hotéis novos, mas a gente não sente que o centro realmente retoma uma força econômica ou retoma uma pujança que a gente esperaria, até para manter realmente o centro histórico, que a gente vê em todos os lugares do mundo. Existem as partes antigas, mas que são habitadas, que são... Claro. O comércio funciona. Revitalizadas de fato. À noite você pode frequentar e a gente não nota isso no centro. Não seria uma área de interesse, por exemplo, até para as empresas, você colocou essa questão de estacionamento, a gente poderia pensar em outros investimentos aí, dentro dessa área habitacional, que pudessem aproveitar essas áreas deterioradas da cidade, uma vez que elas já estão, por exemplo, resolvidas na questão do saneamento, na questão da iluminação pública. Tem estrutura, né? Já tem uma estrutura. Não seria o caso também de se criar algumas zonas realmente de interesse que pudesse ter um incentivo mais forte para a recuperação? Com certeza. Eu acho que já está pronta. A infraestrutura, que é o principal, já está pronta. O centro da cidade, eu acho que a única saída seria essa. Eu não vejo outra saída a não ser essa. O incentivo da construção de pessoas se mudando para lá, para dar uma melhorada, porque o centro está muito deteriorado, está destruída a cidade. Então, eu acho que seria interessante, mesmo assim, o custo do terreno é um custo relativamente alto. Então, por exemplo, para se encaixar em alguns programas do governo, que facilitaria, por exemplo, o financiamento para a classe menos favorecida, no caso Minha Casa Minha Vida, tal, o terreno fica um pouco fora de preço para se encaixar nesse programa.
que a pessoa pode pagar em não sei quantos anos, 300, 400, 500 reais por mês, mas eu acho que é uma saída, eu acho que a Prefeitura está estudando esse incentivo, essa construção na área de Vila Nova, acho que Paquetá, essa área, eu acho que é a saída do centro, eu acho que é essa, porque eu não vejo outra saída, está muito estourada a cidade, o centro está lastimável, o centro da nossa cidade. É uma ideia antiga, já que existe toda a infraestrutura instalada, iluminação, pavimentação, saneamento, equipamentos públicos, escolas, postos de saúde, enfim, transporte, está tudo pronto. É só exatamente um projeto interessante que poderia reunir iniciativa privada, prefeitura, poder público, expropriação de áreas para a construção de moradias, até porque o nosso déficit habitacional é imenso, é altíssimo. E poderia ser uma das alternativas para a Agora, o que a gente vê um pouco também, não sei se o Barroso concorda, é que a gente teve aqui um investimento muito forte na área imobiliária, a gente está apreciando ainda. São unidades habitacionais, né, são conjuntos enormes que a gente vê. Quer dizer, houve investimento de empresas que vieram de São Paulo, vieram para montar prédios de alto padrão, né? E o que a gente está notando é que, de certa forma, o mercado está se acomodando e que não existe, por exemplo, um potencial para compra, do meu ponto de vista, para todas essas unidades. A não ser que a gente tenha uma demanda muito grande de pessoas ou de investidores aqui, que eu acho que já chegou no teto, né? Não seria o caso também, por exemplo, dos próprios construtores? Nós tínhamos, através na época, a Secob, que tinha uma atuação mais atuante, assim, mais forte, de se realmente se discutir, por exemplo, outras formas de investimento imobiliário, porque se cria uma concorrência também entre as construtoras, né, de certa forma, porque você tem muito número de apartamentos, né, cada um na sua área, ou buscando o seu comprador, e, de certa forma, algumas áreas foram abandonadas, principalmente imóveis de pequeno porte, de 1 quarto, de 2 quartos, que atenderiam a outro tipo de demanda de populacional. Como é que é feita essa coisa, Barroso? Quer dizer, cada construtor faz a sua... Quer dizer, não há uma consulta, não há discussão entre os construtores de forma a falar assim, olha, nós já esgotamos o lote para alto padrão, agora o que está o mercado demandando seria apartamentos de 1 quarto em determinada área. O que a gente vê na cidade, quer dizer, se construiu na cidade inteira, e o que a gente tem notado, pelo menos na comércio informal que a gente tem com algumas vendedores, algumas construtoras, é que o pessoal está muito preocupado também, porque na medida um estoque muito grande, né? Porque na medida também que o apartamento ficar pronto, aquilo vira um custeio para a empresa, né? Empresário, né? Tem que pagar o condomínio, tem que pagar o IPTU. Quer dizer, como é que está essa situação? Como é que você vê esse quadro hoje? Olha, nós temos uma peculiaridade, né? Santos, nós temos a Secob, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, onde há uma união muito grande entre os construtores. Nós sentamos na mesma mesa quase que mensalmente para conversar sobre vários assuntos, mas especificamente no que cada um está pretendendo fazer, não se entra muito nesse mérito. Talvez por estratégia de mercado, não se debate muito o que vai se fazer, o que se deve se fazer ou não. Mas realmente você tem toda a razão. Os imóveis de alto padrão, 3, 4 dormitórios, eles estão saturados, já saturaram o mercado, está muito difícil vender esses apartamentos, tem uma série de apartamentos em estoque realmente, e existem construtoras continuando a fazer o mesmo tipo de apartamento. Então, o que tem que se fazer em épocas, não vou dizer crise, porque nós não estamos em crise, mas em épocas de baixa, se pensar em mudar alguma coisa. Realmente você tem toda a razão, imóveis de 1 dormitório compactos, ou de 2, bem compactos mesmo, de 70, 60, 70 metros quadrados, está em falta no mercado. O que está se lançando está se vendendo, isso é uma realidade. Por quê? O imóvel de 1 dormitório, vários anos, ninguém construiu, nenhum construtor se habilitou a fazer imóveis de 1 dormitório, porque achava que o preço era quase igual ao de 2, faz um de 1 com 50 metros quadrados, o de 2 com 65, gasta quase a mesma coisa, o de 2, mas eu acho que o pessoal, os construtores, realmente se concentraram em imóveis de alto padrão, 3 dormitórios, 4 dormitórios, mesmo, por exemplo, na Vila Rica, Gonzaga, como também em Ponta da Praia, e o preço praticamente é o mesmo. Tirando o terreno, o valor de uma construção de um prédio de 4 dormitórios, por exemplo, 200 metros quadrados no Gonzaga, é o mesmo preço lá da Ponta da Praia, perto do CAS. O que muda é o valor do terreno. Agora, o imóvel de 1 dormitório, ele serve para uma série, o público é muito amplo. Por exemplo, estudante.
Turista, o sonho de qualquer pessoa que mora no interior ou em São Paulo é ter um apartamento na praia. A praia é relativa, a praia vai desde Suarão até São Sebastião. A praia para eles, então, o número de pessoas interessadas em comprar um apartamento relativamente barato, com serviços, essa é uma outra, é um outro caminho, apartamento com serviço pay-per-use, que é uma espécie de flat que não inclui na conta do condomínio os serviços. O condomínio do flat é muito caro. Então, serve para estudante, serve para turista, serve para aposentado, aquela pessoa... Recém-casado, viúva, aquela pessoa que quer ter um apartamento... Menor, enfim. Isso, morar sozinho. Então, eu acho que essa é uma tendência realmente do mercado. Acho que os construtores devem parar para pensar um pouquinho e oferecer, lógico, muita responsabilidade. Não é momento hoje de sair lançando um prédio atrás do outro. Hoje, a situação do país... é uma situação complicada e o nosso segmento é o primeiro que sofre com a crise do país e é o primeiro também que sai. Então, assim, é um momento de responsabilidade. Eu acho que a preocupação de um prédio saindo em cada esquina, isso já não precisa mais ter essa preocupação, porque é questão de responsabilidade, essa pisada no freio dos construtores. Né? Muito bem. Barroso, eu peço sua licença, Chalub, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Debate com os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Hoje, às 10 horas da noite, você vai conhecer as propostas dos candidatos e poder definir qual o melhor para o Santos Futebol Clube. Assista na Santa Cecília TV, hoje, às 10 horas da noite, tudo sobre a campanha mais disputada dos últimos tempos. É o momento onde os candidatos poderão debater suas ideias e apresentar os caminhos para o time da Vila. É na Santa Cecília TV. Hoje, às 10 horas da noite, não perca. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 2 de dezembro, e recebendo hoje com muito prazer o empresário Roberto Luiz Barroso Filho, engenheiro civil, e também o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E agora temos uma pergunta de telespectador. Cris, por favor. Recebemos uma pergunta do Lucas Moura. Ele pergunta se teria alguma justificativa para os altos preços no mercado imobiliário em Santos. Barroso. Não, nós temos algumas justificativas. Primeiro, o valor absurdo dos terrenos. Hoje, dificilmente você vai conseguir um terreno numa área bem localizada, tipo até 3 quadras da praia, com menos de R$7 mil o metro quadrado. Então, um terreno, por exemplo, de 1.000 metros quadrados, você não consegue fazer muita coisa, é um terreno muito pequeno, vai pagar R$7 milhões. 2, normalmente esse terreno não está vazio. Você ainda tem que, às vezes, negociar, tem que ter a demolição, tirar as fundações, tem um custo maior ainda, porque o terreno não está limpo, não está preparado ainda. Às vezes tem que destruir um prédio para fazer uma obra. 2, Santos, nós temos o segundo
pior solo do mundo. Então, a fundação em Santos, ela gasta entre 5% a 10% do valor a mais do que o valor de uma fundação convencional. Então, isso também faz com que inflacione o custo do imóvel. E a lei da oferta e da procura, tudo é uma questão de mercado, né? Quando estava se vendendo, havia uma especulação, né? É a lei natural do mercado. Então, os preços, realmente, além de tudo isso, os preços deram uma pequena aumentada. Agora, eu sinceramente, eu não acredito, o pessoal pergunta sempre, vai diminuir o imóvel? Não, pode ocorrer algumas promoções de determinadas construtoras, dando pequenos descontos, mas, por exemplo, baixar o valor do imóvel, dificilmente vai acontecer isso. O que está acontecendo é que não está aumentando. As pessoas estão mantendo uma tabela, o custo sobe em torno de 7% ao ano, essa é a inflação setorial, 6,8%, 7% ao ano. O que pode acontecer é você segurar aí um ano esse aumento e aumentar metade, né? É isso, mas o terreno é muito caro, fundação muito cara e é incrível também, né? Eu não sei porquê, por exemplo, o concreto aqui é mais caro que São Paulo, a areia aqui é mais caro que São Paulo e tem como tirar a areia daqui, a pedra, tem pedreira que é mais caro que São Paulo, a mão de obra eu não posso afirmar se é mais caro ou não. Os insumos aqui são mais caros que São Paulo, então tudo é mais caro em Santos. É incrível, né? Mas isso ajuda que o preço aumente um pouquinho, mas é tudo questão de mercado. Eu acredito que agora os preços estão estáveis, eu não vejo possibilidade de se aumentar o preço, a não ser que ocorra aí realmente uma invasão da cidade pela Petrobras, que aconteça, o porto realmente desenvolva como estão esperando para ter esse aumento, né? Então eu acho que em função disso, mas agora a estabilidade ela já está aqui, é fato. Barroso, aproveitando essa questão de custos, e a chamada outorga onerosa para os empresários? Como é que os empresários recebem essa cobrança, digamos assim? Eu ainda não sei bem o que vai acontecer, mas em cada 5 palavras que eu via na última reunião que eu tive, uma era outorga onerosa, Então, eu vou tentar explicar rapidamente, porque eu também não tenho um grande conhecimento dessa outorga. Eu vou tentar explicar como funciona. Então, por exemplo, Ana Costa. Estamos fazendo um prédio, uma empresa está fazendo um prédio comercial, que normalmente poderia se construir 5 vezes a área do terreno, tirando corredor, sacada e tal. Bom, com a outorga onerosa, e ali é uma área, aquela área é uma área permitida a outorga onerosa, eu poderia construir, até 3 anos atrás, até 7 vezes a área do terreno. Para isso, eu teria que pagar um X a mais para poder ter a concessão de construir um pouco a mais do que os 5 permitidos. É de 5 a 7. Só que você compra o direito de construir algo mais. Tá. Sempre respeitando os recursos, sempre para não interferir o vizinho. Então, por exemplo, eu não vou citar meu caso, mas às vezes você faz uma vez a mais, você paga 600, 700 mil reais, dependendo do tamanho, só para construir uma vez a mais a área do terreno. Isso repassa, obviamente, para quem vai comprar. Né? Com certeza, isso é um fato bem lembrado, viu, Chico? Bem lembrado. E agora, pela conversa que eu tive, só se fala em outorga. Eu acho que para fazer cada andar... E essa cobrança é da prefeitura, a prefeitura que cobra isso. A prefeitura que cobra. A guia, por sinal, a guia da minha empresa, por exemplo, está emitida para o dia 22 de dezembro. Não vou falar o valor, mas é um valor pesado. Isso aí vai aumentando também no valor... Não, é que hoje, viu, Chico, nesse caso, como está hoje, eu estou tendo o benefício de construir um pouco a mais. Então, eu não me incomodo de pagar essa outorga, porque eu estou tendo um benefício de construir um pouco a mais. Lógico que eu tenho um custo, né, além de pagar a outorga, mas pelo que eu estou vendo, que vai sair nessa nova alteração, a outorga vai ser cobrada em quase todos os prédios. Eu não sei o critério ainda, porque ainda não está bem claro, mas é uma coisa para se preocupar e que aumenta mais ainda o custo da construção civil em Santos. Pois é. Agora, Barroso, uma questão também fundamental, que a gente já tem um histórico aqui na região, é a questão da mão de obra que atua no setor, né? Que nem você falou, o setor que mais sofre no momento que há um arroxo é o setor da construção civil, e o que sai primeiro desse arroxo, que se recupera. Porém, nesse ato que nós temos nesse período, nós temos a mão de obra, que ela é um tipo de mão de obra
que hoje é difícil de se encontrar, né? Quer dizer, você formar essa mão de obra, normalmente existe um esforço que está sendo feito das próprias empresas, né? Que normalmente são pessoas que vêm de outras regiões do país, que acabam vindo para São Paulo, vêm buscar novas oportunidades, não vêm às vezes com uma qualificação, e há um investimento aí das empresas na formação dessa pessoa, aquelas que realmente levam o trabalho a sério. Quero, né, frisar isso bem. E até em Santos nós temos bastantes empresas que têm atuado dessa forma de buscar a formação dessa mão de obra. Nesses momentos, por exemplo, que tem esse ato aí que fica todo mundo sabendo, bom, vamos dar uma segurada, porque nós temos um investimento para fazer, mas vamos segurar, porque o país, até que se estabeleça o que está acontecendo, até que se venda o estoque que está aí também. E essa mão de obra, como é que é feito isso? Para onde é que vai esse pessoal todo que veio para Santos? Teoricamente nós temos obras em todos os lugares aqui, né? Como é que ela se desloca nesse cenário atual? Porque no passado, foi uma das causas que a gente teve aqui na construção das grandes obras, como foi o caso da Anchieta, o próprio Imigrantes, né? Que essa mão de obra acabou vindo para a região e acabou a obra, acabou ficando e ela, assim, menor renda, acabou ocupando áreas de mangue, áreas de risco, etc. Como é que é o tratamento desse pessoal? Como é que o pessoal da construção se preocupa com esse tipo de coisa? Boa pergunta, realmente isso é um problema. O mercado, ele deu uma desaquecida, né? E isso é um problema. Nós vamos ter esse problema de mão de obra. A minha empresa mesmo está com 4 obras, vai passar para 3, depois ficar com 2, vai ficar com 1. Eu tenho uma mão de obra muito qualificada e essa mão de obra, uma parte dela eu vou ter que mandar embora. Realmente vai ficar no mercado. Como outras construtoras também estão com o pé no freio. Algumas saindo de Santos, inclusive? Algumas saindo de Santos. Eu não vou citar nome, mas, por exemplo, ontem foram oferecer um terreno para mim de uma empresa de São Paulo fortíssima, com capital aberto na Bolsa, que está saindo de Santos. Então, isso é um problema, porque a mão de obra que vem de fora, ela retorna para fora. Por exemplo, veio do Nordeste, ela volta. De Minas, ela volta. Então, agora a mão de obra de Santos, São Vicente, da Baixada, ela vai ficar aqui. Não vai ter emprego para essa mão de obra. Esse assunto ainda não foi conversado, mas é um assunto que preocupa. A médio prazo, preocupa, porque essa mão de obra vai ficar em Santos sem ter o que fazer. Eu não estou vendo, o Brasil está numa situação crítica, eu não vejo onde encaixar essa mão de obra em outro segmento de imediato, porque o Brasil, em geral, a indústria está devagar, em marcha lenta. É um problema muito bem lembrado, que eu acho que seria interessante até mesmo nós nos reunirmos aí e começar a pensar em alguma coisa, o que fazer com essa mão de obra, porque realmente a médio e longo prazo vai acontecer um problema de mão de obra ociosa da cidade. Vão ter que, talvez, realmente morar em áreas mais afastadas, mais pobres, aumentando aí as favelas, comunidades e tal. É uma preocupação que foi muito bem lembrada, viu? Agora, Barroso, outra coisa também interessante é o seguinte: quando a gente fala em obras, normalmente o setor da construção civil, ela foca especialmente a questão imobiliária, a questão das unidades habitacionais. Porém, nós vamos ter aqui na região outras grandes obras, pelo menos estão previstas aí, o túnel ligando o Santos Guarujá, temos a entrada da cidade, são obras, e você acabou de falar também da possibilidade de investimentos em estacionamentos verticais, etc., ou subterrâneos. Tal. As empresas construtoras, de maneira geral, elas só ficam focadas na área da construção civil, na área habitacional. Não seria um momento também, por exemplo, de se formarem consórcios locais para poder também pleitear, por exemplo, obras de natureza de infraestrutura, uma vez que você mesmo está colocando que, por exemplo, tem esse momento que vai ter um esgotamento, ou você vai para outra cidade, de repente, Praia Grande é uma cidade que está expandindo, você pode ter uma possibilidade de construir lá, né, mesmo São Vicente. Mas, de maneira geral, a coisa estabiliza. Não seria um momento também, por exemplo, até através de uma Secob, de se pensar na formação de consórcios de empresas construtoras, para que vocês possam também pleitear e talvez ocupar esse tipo de mão de obra também, né? Barroso, eu gostaria que você respondesse no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal.
Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 2 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o engenheiro civil e empresário Roberto Luiz Barroso Filho e o colega jornalista Humberto Chaludo como comentarista, que deixou no bloco anterior uma pergunta, Barroso, com relação à possibilidade das empresas do setor de construção civil da nossa região, até por meio da Secob, criarem consórcios para poderem pleitear as chamadas obras estruturantes, obras de maior peso, e tentarem com isso desenvolver outras atividades além da atividade de construção civil. É viável, é possível pensar-se nisso? É possível, mas eu não acredito. O expertise nosso na área de construção civil, normalmente os construtores estão numa área muito confortável, que fazem aquilo há 30, 40 anos, 50 anos, algumas. Então eu acho muito difícil, inclusive, ter essa união, sociedade, criar uma sociedade, um consórcio, eu acho um pouco complicado, eu acho difícil sair. Nós temos uma amizade grande, sentamos na mesma mesa, mas falar em consórcio numa área que não é a nossa do dia a dia, nós não temos essa expertise, uma situação tão complicada hoje, né, você começar um negócio que não é do nosso conhecimento profundo, que envolve máquinas pesadas, perfuratriz, uma série de equipamentos caríssimos, importados, eu acho que fica muito difícil para esse tipo de grandes obras aí, esse consórcio aqui na Baixada, na minha opinião. Né? Agora, me diga uma coisa, Barroso, qual é a sua expectativa, como representante do setor da construção civil, que gera tanto emprego, com relação ao segundo mandato da presidente Dilma? Tudo indica que teremos em 2015 um ano muito difícil, um ano de sacrifícios, todos os especialistas advertem, possivelmente desemprego, baixo crescimento, enfim. Qual é a sua expectativa? Olha, você bem colocou, eu acho que 2015 vai ser um ano de arroxo, vai ser um ano de crise, vou dizer assim. 2016, do meio de 2016 para frente, na minha opinião, deve melhorar um pouquinho. Eu acho que a Dilma fez uma escolha ousada dos ministros agora, recém-nomeados. Eu acho que mesmo contra aí parte do partido, né, ela resolveu apostar numa política mais austera, né, mais responsável. Então, e agora é esperar que isso surta um resultado. A Dilma é a nossa presidente. Claro. Não tem, a eleição já passou, nós temos que apoiar e procurar achar o caminho certo para o Brasil. A expectativa é de um ano e meio difícil, continuando 2014, mas depois acho que com esses ajustes, deve melhorar. Na minha opinião, eu acho que deve melhorar um pouquinho, porque é em geral, né? Sim. O problema não é no segmento da construção civil. O Brasil, de modo geral, claro. Exceção técnica, não técnica, que o PIB 0,1%. O Brasil está em recessão, ponto. Não está um caos, mas o Brasil não está. A indústria está lenta. Há um processo claro de desindustrialização no país. Com certeza, isso não pode negar. Agora a gente torce para que tudo dê certo, o que a gente puder fazer para ajudar, porque afinal de contas é o nosso país, nós não queremos um país ruim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, se o setor da construção civil é um setor que abrange
todo o país, né, é verdade, né? E também ocupa mão de obra em quantidade considerável. Por que os incentivos que são dados, por exemplo, na indústria automobilística, né, de certa forma também não são permitidos para a construção civil? Você acha que seria uma alternativa para que, pelo menos, atender essas populações mais carentes, assim, uma construção mais dirigida para populações de baixa renda? Você acha que algum tipo de incentivo poderia ser dado? Eu acho que até, eu não sei ainda se ainda continua esse benefício, mas foi dado. Azulejos, pisos, o IPI foi reduzido, quase zerado, saiu uma desoneração da folha de pagamento. Se você se encaixar numa determinada faixa, você pode pagar 2% do que entra de dinheiro na empresa, ao invés de pagar os 20 mais 10, quer dizer, já saiu um pacote, eu não sei se ainda continua a isenção de IPI, né? O que estimulou, inclusive, a construção civil, esse boom, esse imobiliário, esse aquecimento, foi muito também fruto disso. Né? Então eu acredito sim que possa melhorar um pouquinho, porque o segmento parando vai ser um problema até para o PIB nosso. Né? Desemprego, né? Na nossa cidade hoje, eu falava muito com o Omar, há muito tempo atrás, a gente estava comentando do Omar Laino, né? E um dos setores mais fortes da nossa cidade, além do Porto, é a construção civil. São os setores mais fortes da cidade. E do Brasil, a construção civil, nós estamos falando em prédios, apartamentos, parte residencial. Temos que ver os parques da vida, uma série de obras de infraestrutura, tivemos os estádios da Copa, essa parte toda de infraestrutura, isso movimenta muito o Brasil inteiro. E nesse momento, as obras estão emperradas, não tem mais Copa do Mundo, agora tem Olimpíada no Rio. Então, há um processo realmente de redução de marcha lenta no setor da construção civil e deve realmente haver uma série de desemprego nessa área no Brasil inteiro, né? Então, é uma série de fatores que está levando para a desaceleração do nosso segmento. Então, eu acredito que um pacote seria muito interessante para dar um incentivo para tentar sair aí desse momento ruim. Agora, se você não tivesse hoje um imóvel, fosse comprar um imóvel, o que você recomendaria para a pessoa que vai comprar um imóvel? Para esperar um pouquinho, para esperar reduzir um pouco o preço? Você acha que uma melhor negociação com a construtora, as construtoras estão dispostas realmente a abrir-se na negociação para facilitar mais o acesso dessas pessoas? Como é que você se posicionaria hoje no mercado se você fosse comprar um imóvel, por exemplo? Não, lógico que eu pesquisaria, né, muito. Eu visitaria 10, 15, 20 plantões de vendas naquela área que eu teria interesse. Eu procuraria saber a construtora, verificar o que essa construtora já fez. Se os imóveis dela são bem construídos, né? Olharia o preço do imóvel, mas dentro daquilo que é oferecido. A gente não pode comparar o preço de um imóvel próximo à praia, de padrão médio alto, com o preço do imóvel para lá da linha do trem, um imóvel mais simples. Então, aí depende do bolso de cada um e da necessidade de cada um. Agora, com dinheiro na mão é mais fácil você aparecer com dinheiro, uma proposta, você seduzir uma construtora por uma proposta vantajosa para ela, né, a construtora. Você pode comprar hoje, tem duas opções, na planta, que você vai financiando diretamente com a construtora, ou através de financiamento, ou mesmo na planta até as chaves, quando o prédio fica pronto, você pode financiar num agente bancário, que fica mais barato do que você pagar para a construtora. Agora, Barroso, há uma situação assim, a pessoa vai comprar na planta, mas muitas vezes, em Santos houve casos, e ainda existem casos assim, de que a construção simplesmente é abandonada, o empresário vai embora e o prédio fica lá, quer dizer, os escombros ficam lá à espera de alguém. Nós temos casos em áreas nobres da cidade, como ali, por exemplo, na Avenida Ana Costa, na esquina com a Rua Luiz de Faria, né, onde era o antigo Cine Indaiá, um projeto maravilhoso, que ia ser um hotel, ia ser isto e aquilo, e venderam muita coisa e a obra parou. E o cidadão, o mico ficou na mão de quem comprou na planta. Quer dizer, como é que o cidadão que está... A gente sabe que comprar na planta é mais barato do que depois que ficar pronto. Mas, por outro lado, quando está pronto, o prédio está lá. O cidadão não corre o risco de perder, Barroso. Como é que ele deve agir diante de uma situação como essa? E de exemplos como esses? Bom, primeiro, deve analisar a parte documental. Deve analisar se o prédio
tem registro de incorporação, se ele está dentro da lei. 2, verificar se a construtora é uma construtora sólida. Pesquisar o que essa construtora já fez. Se ela entregou no prazo, se o imóvel é de qualidade, se o imóvel deu problema, se não foi atendido pela construtora esse imóvel e tal. Aí, depois de muito estudo, compra. E corre sempre o risco. A verdade é essa. Em Santos, os problemas praticamente não existem. As construtoras que estão trabalhando de Santos, em Santos, são construtoras sólidas. Eu acho que o risco seria muito pequeno de acontecer isso. Agora, as construtoras que vêm de fora... E aí, esse é o problema? É o problema até porque eles não têm nem a tecnologia para construir aqui. Eu não posso citar nomes, mas nós já tivemos casos em Santos de imóveis que praticamente tiveram que ser reconstruídos a fundação por problemas de infiltração de água, pelo lençol freático e uma série de outros problemas, porque não é fácil construir um dos piores solos do mundo. Sim. Então, essa tecnologia vem... existe a tecnologia no Brasil, mas a experiência, a expertise é de quem está aqui na cidade. Que responsabilidade. 40, 50 prédios. É diferente. É verdade. Olha, Barroso, você sabe que televisão é tempo. E nós somos controlados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, os esclarecimentos prestados aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Chico, Chalub, sempre que precisar. Estou à disposição. Pois não, muito obrigado, engenheiro Roberto Luiz Barroso Filho, empresário do setor de construção civil, e também agradecer a ele e também ao colega Humberto Chalub como comentarista pela participação mais uma vez. Muito obrigado, Chalub, muito obrigado a Cris, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.